Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Apesar de tudo, né? Dessa pandemia, isolamento, mas vamos manter firmes, né? Estudando, porque o Enem tá aí. A prova vai acontecer de qualquer forma. Então, não desanimem, continuem estudando para dar tudo certo no final. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre vírus e é um assunto que eu tenho certeza que vai despencar no Enem. Por causa do corona, né? Um assunto atual que aconteceu no mundo inteiro, uma pandemia. Então, alguma coisa vai cair no Enem. Se não for o tema da redação, vai ser na questão de biologia, na questão de atualidades. Então, prestem atenção, porque o tema de hoje é muito importante. Vamos começar conceituando vírus. Na aula passada, a gente falou sobre bactérias, sobre os reinos. E o vírus é um caso à parte, porque ele não se enquadra em nenhum reino, porque existe muita discussão acerca dele ser ou não um ser vivo. E para se enquadrar em algum reino, tem que ser um ser vivo. E os vírus têm características tanto de ser vivo quanto de não ser vivo. Só que, cientificamente, para você marcar na prova, ele é considerado como não ser vivo, que ele não é ser vivo. Mas eu coloquei aqui algumas características que classifica ele como ser vivo e como não ser vivo, nessa tabelinha aqui. Por exemplo, por que ele pode ser considerado um ser vivo? Porque ele possui constituição química e orgânica e material genético. A gente vai ver mais pra frente que o vírus tem ou DNA, ou RNA, ou ambos. Então, isso é uma característica. Só que ele não possui nenhuma organização celular. Não tem membrana, não tem organelas. Então, já é algo que também descarta ele ser um ser vivo. Ele vai comandar a célula que ele infecta, a célula hospedeira. Ele que vai comandar tudo ali. Ela vai trabalhar para o vírus. Então, isso é uma característica que é positiva. Só que, se ele não tiver uma célula para ele infectar, ele torna-se totalmente inerte, ele não faz nada, ele não serve para nada, porque ele é um parasita obrigatório, intracelular obrigatório. E as últimas características são: o ácido nucleico viral ele pode sofrer mutação e originar novos vírus, o que é caracterizado no processo evolutivo. Mutação é um dos processos evolutivos mais importantes. Só que, como eu já disse, eles são parasitas intracelulares obrigatórios e por isso alguns cientistas consideram ele como partículas infecciosas e não como ser vivo. Então, assim, resumindo, o vírus tem essa questão aí, esse paradigma, essa dúvida, mas nos livros e nas provas ele não é um ser vivo, certo? Só se perguntar algo muito específico em relação a isso, né? A essa discussão que existe, a essa discordância. Certinho? E aí a gente tem as características gerais desses micro-organismos, que são: primeiro, eles são acelulares, ou seja, eles não têm uma célula, uma organização celular, como a gente já viu, com membrana, organelas, paredes, não tem nada disso. Então, ele não tem metabolismo próprio. Ele precisa de metabolismo de outros seres, de outros organismos, para ele conseguir reproduzir, conseguir não sobreviver, mas assim, conseguir atribuir a função para que ele existe, certo? Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, eles precisam de uma célula para infectar, eles precisam daquilo para exercer o seu papel. São muito pequenos, são ultramicroscópicos, eu coloquei 17 nanômetros. E aqui eu coloquei a referência para vocês medirem o tamanho, eles são bem pequenos mesmo. Eles são capazes de reproduzir quando estão no interior de uma célula viva. Gravem isso. Quando estão no interior, fora do interior de célula, eles não reproduzem, não. Eles são inertes.
possuem DNA, RNA ou ambos como material genético. Alguns livros não colocam ambos não, mas o mais atualizado, viu, gente, é que ele pode ter os dois, tá? O vírus da gripe mesmo, ele é um vírus de RNA. Do corona também, certo? A gente vai ver o tipo de replicação, de reprodução dos dois. Possuem o ácido nucleico, né, que é DNA ou RNA, e proteínas na sua composição. E alguns apresentam também lipídios e carboidratos. Os vírus não têm uma morfologia certinha e específica. O que é morfologia? É a forma, né? Igual tá aqui, tem um bacteriófago que tem uma cauda, tem fibras, já tem esse outro vírus aqui que é envelopado, outro que é o corona, que é redondo e tem essas espículas aqui que dá um formato de coroa. Então, assim, a gente não tem uma forma, o vírus é redondo com bolinhas, não. A gente pode ter várias formas de vírus, então ele não tem um padrão, é bem diverso. Só que a gente tem que entender que morfologia é diferente de estrutura. Estrutura, existe sim um padrão. Independente da forma que o vírus tem, ou se ele é um bacteriófago, ou se ele é um vírus envelopado, ou um adenovírus, ele vai ter um invólucro proteico chamado de capsídio, tá tudo aqui denominado, e dentro do, tipo assim, tem o capsídio, e dentro desse capsídio a gente vai ter o material genético, que é o ácido nucleico, ou o DNA, o RNA, ou os dois. O capsídio, que é isso daqui, ele é formado por unidades chamadas capsômeros. Unidades proteicas chamadas capsômeros. Então, o que compõe o capsídio? Os capsômeros. E aqui, o exemplo que eu coloquei aqui é um vírus envelopado. Esse daqui tem um adorno, não, né? Uma característica a mais, que é o envelope. Como a gente está vendo aqui, certo? Ele tem um envelope também, mas isso não é regra. O que é regra é ter o capsídio e o material genético, igual a esse daqui, que é um vírus que não é envelopado. Então, eu coloquei aqui outros exemplos, olha, de formas de vírus, né? Todos vão ter capsídio e ácido nucleico. Outros têm envelope, outros não têm. Igual aqui o bacteriófago, que é um vírus bem distinto e excêntrico, né? Na sua forma. Aí eu escrevi aqui para vocês verem, descrevi bem o que significa o capsídio. Então, vou ler. O capsídio é formado por unidades polipeptídicas denominadas capsômeros, que têm a capacidade de combinar quimicamente com substâncias presentes na superfície das células. Então, o que acontece? O capsômero, ele faz com que o vírus consiga se conectar às células, né? Por exemplo, a membrana da célula ela vai ter um tipo de componente que o capsídio também vai ter, e isso vai fazer com que os dois sejam conectados e ele consiga penetrar e parasitar a célula, certo? Então, o capsídio é muito importante para essa função. E aí, quando os vírus não estão dentro da célula, não estão infectando uma célula, ele é chamado de vírion, porque ele não está no seu estado, né, de infecção. Então, se surgir esse nome aqui, significa a partícula viral fora da célula hospedeira. E aí, gente, como eu acabei de falar dos capsômeros, né, e do capsídio, qual que é a função e tal, e isso está relacionado à especificidade dos vírus. Como assim? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que todo vírus vai possuir proteínas chamadas ligantes, que são capazes de se encaixar nas proteínas presentes na membrana da célula hospedeira. Igual eu falei anteriormente. Tá vendo aqui a célula, digamos que é uma célula humana. Ela vai ter aqui a proteína específica na sua membrana. Só que o vírus também vai ter essa proteína e vai conseguir infectar.
Se o vírus não tiver, ele não consegue infectar. Então, por isso que ele é específico, ele tem especificidade, igual a nossa membrana plasmática. Então, assim, para um vírus invadir uma célula, ele tem que se encaixar perfeitamente nesses receptores, como uma chave se encaixa numa fechadura. Olha aqui, até escrevi aqui. Por quê? Porque esse conceito, por mais que ele seja antigo e até um pouco atrasado, ele ainda tem em vestibular. Então, se cair aqui, complexo chave fechadura, é isso daqui. Especificidade de um ligante a outro, as proteínas de membrana, certo? Aí, alguns vírus, como esses daqui, ó, envelopados, tá vendo que tem um envelope? Eles vão se conectar à membrana da célula hospedeira por fusão. A sua membrana de um envelope vai conter proteínas, vai conter coisas específicas ali que vai fundir com a membrana da célula hospedeira e aí vai entrar lá dentro e acontecer o processo de reprodução, de replicação, como a gente vai ver mais pra frente. Outros penetram por endocitose, ou seja, eles são englobados, você já deve ter visto esses processos antigamente, pela membrana da célula hospedeira, após ela ter tido um estímulo, né, pelos ligantes virais. Então, a gente tem esses tipos aqui de especificidade e de conexão, né, da célula hospedeira com o vírus. Então, o que vocês têm que guardar disso daqui? Guardar que para um vírus infectar uma célula, ele precisa ter os ligantes capazes de ou se encaixar ou serem fundidos pela membrana da célula hospedeira ou também fundidos por endocitose. Então, é isso. E aí, a gente tem aqui a reprodução dos vírus. Como que acontece? Primeiro, né, para um vírus se reproduzir, o mais primordial de todos, ele tem que estar dentro de uma célula. Ele tem que estar ali infectando uma célula. Então, assim, a gente tem dois tipos de vírus de DNA, de RNA ou de ambos. Aqui eu vou dar o exemplo de reprodução do vírus de DNA e do vírus de RNA. Primeiro, DNA. A gente viu na aula de bactéria que existe, né, os bacteriófagos, que são vírus que infectam exclusivamente bactérias. Esse tipo de vírus aqui não vai infectar uma célula humana, nem um mamífero, nem nada. Ele vai infectar bactérias. São vírus bacteriófagos que infectam bactérias. E ele possui as suas características que é bom ter em mente. Igual, todos eles vão ter essa estrutura que é a cabeça, que é formada por proteínas específicas, o material genético do vírus, que nesse caso é o DNA, a cauda, que tem a formação de todos esses componentes aqui, placa basal, fibras da cauda, espiral de proteína. Então, assim, tenha em mente esses nomezinhos, porque pode perguntar, mas o que mais cai é saber que tem o bacteriófago que tem cabeça e cauda, certo? Então, como é que acontece? Tá lá, né, a célula bacteriana, tranquila lá, vai chegar um bacteriófago, vai fixar na parede da bactéria, dessa célula bacteriana, e aí quando ele se fixa, ele libera uma enzima, o bacteriófago libera uma enzima que vai enfraquecer a parede da bactéria, e aí o vírus consegue penetrar essa bactéria com essa parte aqui, ó, a caudinha, certo? Vendo que tem tipo parece uma seringa. Lembrem de uma seringa, que vai fazer sentido mais pra frente. Vendo? Tem aqui uma coisinha fininha e tipo um êmbolo, certo? Aí ele penetra, por meio dessa enzima que facilitou, penetrou a bactéria ali, a parede da bactéria, e perfura essa parede. Quando ele perfura essa parede, o que acontece? Ele injeta esse material aqui, ó, dentro da célula. Olha só, aqui fica mais fácil de entender, olha. Perfurou, injetou, como se fosse uma seringa, como eu expliquei. Se tem uma seringa em mãos, o que acontece?
quando você aperta o êmbolo? Você injeta algo na pessoa. A mesma coisa é aqui. Injeção de DNA do fago dentro da parede. E aí, o que acontece quando ocorre isso? O material do vírus está lá dentro da bactéria. E a partir disso, de todas essas etapas, como eu citei, né? Fixação, penetração e injeção, pode ocorrer 2 ciclos diferentes, né? O vírus pode ter característica de escolher o ciclo lítico ou lisogênico. Vamos ver primeiro, então, o ciclo lítico. O que acontece nesse ciclo? Então, retornando lá, bactéria foi infectada, o vírus penetrou o seu DNA. No ciclo lítico, a bactéria vai trabalhar para o vírus, ela vai ser a escrava do vírus. Ela vai parar todo o seu sistema, né, de replicação do DNA bacteriano, reprodução, tudo. Reprodução não, bactéria não reproduz. Recombinação genética, tudo. Vai funcionar para o vírus, sob o comando do vírus. Ela vira escrava do vírus. E aí ela pega o DNA desse vírus, que o seu material genético é DNA, e transcreve esse DNA, formando RNA mensageiro viral. E para que serve RNA mensageiro? Não sei se vocês já viram, mas ele é fundamental para a síntese de proteínas. E quando acontece essa síntese de proteínas, vai formar um monte de enzimas e partículas, né, virais responsáveis para a formação do vírus. Então, o que vai acontecer ali? A célula bacteriana vai ser a escrava viral, vai produzir proteínas virais e aí vai acontecer a montagem de novos bacteriófagos. Vai montar o capsídeo, vai replicar o DNA. Então, isso vai levar a uma cepa imensa de vírus, de novas partículas virais, igual vocês estão vendo aqui, olha. E isso acontece em minutos, tá? Em cerca de 20 minutos vai formar mais de 300 milhões. Milhões eu estou exagerando, mas entre os mil partículas virais diferentes. Por isso que a infecção viral é muito forte, muito rápida. Porque vai replicando ali na bactéria. E aí, quando tem uma quantidade muito satisfatória, né, dessas partículas, o que acontece? O vírus simplesmente fala, não, já tá bom, então essa bactéria aqui já pode morrer. Aí a bactéria sofre uma lise, uma quebra, né? Lise significa quebra, e libera os vírus no meio extracelular. Ou seja, a bactéria morre. Ele usa essa bactéria, abusa dela e depois mata, simplesmente mata ela, ela morre. Então ela vai servir só para produzir novos vírus. E aí, tá pronto o bacteriófago novinho em folha aqui para infectar outras bactérias existentes no meio extracelular. E aqui é chamado de vírus, né? Porque quando está fora, a partícula viral é chamada de vírus. Então, gente, esse que eu acabei de falar foi o ciclo lítico. Gravem isso, ciclo lítico, a bactéria morre no final, ela é uma escrava viral que vai servir só para produzir mais vírus. O vírus toma conta de todo o metabolismo dela ali e a função dela passa a ser produzir novos componentes, novas partículas virais. Já no ciclo lisogênico, é um ciclo mais assim, é mais brando, né? Ele não vai matar a bactéria no final. O que vai acontecer nesse ciclo? Os mesmos processos, né? Fixação, penetração, injeção de material genético no cromossomo bacteriano. Esse ciclo a gente já até viu, mas eu vou repetir e vou mostrar para vocês onde a gente viu. Então, bactéria, né? Foi penetrada pelo vírus. E aí, simplesmente o DNA do vírus vai virar circular, porque ele não era circular antes, ele era linear em fita, vai se tornar circular e vai recombinar com o cromossomo bacteriano.
Então, assim, vai se tornar como se fosse assim, uma especificidade a mais, um tipo de patogenicidade a mais que essa bactéria vai ter, que é o caso de recombinação. Vocês lembram que tinha uma recombinação que era assim? Que partículas virais podiam ser integradas ao DNA da bactéria e essa bactéria se tornava mais virulenta e podia passar isso para outras quando ela se replicasse? Então é justamente isso daqui. A bactéria vai continuar suas atividades metabólicas normalmente, só que durante a sua reprodução, quando ela for reproduzir, o DNA viral também vai ser duplicado, junto com o DNA bacteriano. E aí, isso vai ser transmitido a novas bactérias, certo? E esse ciclo vai terminar só se acontecer determinados estímulos, por exemplo, uma luz, substância química. E aí vai formar o ciclo lítico, se acontecer algum estímulo que perturbe o ciclo lisogênico. Caso não aconteça, continua replicando, tendo recombinação e passando isso para novas bactérias. E aí a bactéria, né, que é infectada por vírus que segue o ciclo lisogênico, é chamada de bactéria lisogênica. E o vírus é chamado de não virulento ou temperado. Então, resumindo tudo isso daqui, da reprodução viral, eu pus aqui um esquema bem bacana. Primeiro, né, a gente vai ter aqui a penetração, a fixação, entrega de material genético, DNA ficou viral, encontrou com o cromossomo bacteriano, aí ele vai seguir dois caminhos, ou o lítico, que é esse aqui, que a bactéria morre no final, só serve para produzir mais bacteriófagos, ou o lisogênico, que vai se incorporar ao DNA e vai estar ali, passando essa característica para outras bactérias. Então, bem tranquilinho, isso cai bastante, viu, gente? Decorem, porque não é difícil, bem facinho, né? E agora, vamos ver o vírus de RNA, que é o vírus, um dos exemplos mais, assim, falados é o da gripe, né? Que é um vírus de RNA. Inclusive, até coloquei uma foto aqui, uma gravura aqui de um vírus de RNA, que é o vírus da gripe. Então, assim, as etapas são parecidas, né, com o vírus de DNA. O que ocorre? Esse vírus, ele pode infectar, né, células humanas, células de outros animais, né? Não é um vírus específico igual o bacteriófago, que é específico de bactéria. Então, a primeira etapa que ocorre é a adsorção. O que significa isso? O vírus, ele vai se aderir à superfície da célula hospedeira. Aderiu ali. E aí, se ele é envelopado, ele vai fundir, igual eu já havia explicado. Ele vai fundir a membrana plasmática dessa célula que ele está infectando. Só que só o núcleo capsídeo que penetra. O que é núcleo capsídeo? É o conjunto capsídeo mais o ácido nucleico, que no caso aqui é o RNA do vírus, certo? Só ele vai penetrar ali. O resto dos seus componentes, né, igual o envelope, vai ficar fora. Outros vírus, né, que também são envelopados, podem penetrar por endocitose, que como eu já havia falado. Então tá, primeiro ocorre a adsorção, ele é aderido, lembrar, adsorção, aderência, certo? E a penetração, que é a fusão do envelope, né, ou de vírus não envelopados, por endocitose ou por fusão na membrana plasmática, certo? Após isso, tem desnudamento, que é a remoção do capsídeo. Então, você vai remover aquilo lá como se fosse uma cariotecazinha, sabe? Você vai remover aquilo lá para o material genético ficar livre, ficar exposto, né? Que é o genoma viral vai ficar exposto e ele aí vai penetrar por inteiro na célula.
Quando isso acontece, vai ter a síntese do material genético e de proteínas, igual no outro vírus, né? A célula vai começar a trabalhar em função disso, né? A gente vai ter a replicação de DNA para o RNA mensageiro, e isso vai causar a síntese de proteínas, síntese de material genético viral para a formação de um novo vírus completo. E aí vai ter a maturação, montagem dos vírus e depois a saída do vírus por brotamento ou lise. Ou seja, tem dois caminhos. Esse vírus pode brotar da célula ali, que é basicamente ele sai, é englobado pela membrana, depois a membrana joga ele, solta ele e é um brotamento que chama isso. Ou então lise, que é quando você mata a célula hospedeira. Só que assim, não é muito interessante você matar a célula hospedeira ali, porque senão você vai acabar também sua replicação nesse caso. Então, para ele é melhor manter, né, ali funcionando, infectando e produzindo mais vírus. Eu coloquei um esquema bem bacana aqui, ó, para vocês entenderem. Então, vamos repetir o processo. Vírion do vírus da gripe. Por que é chamado de vírion? Porque está fora da célula hospedeira. Vai acontecer a adesão do vírus aos receptores, né? Ele tem uma especificidade, igual já comentamos. Então, é um vírus específico que vai atuar em células que têm os receptores específicos dele. Depois disso, ocorre aqui no caso a adsorção, né? Que ele vai ser absorvido aqui e vai entrar. Entrou dentro da célula, ocorre o desnudamento. Tá vendo? Esse aqui é o capsídeo. Ocorre o desnudamento e o material genético é liberado. E ele entra no núcleo da célula infectada. A partir disso vai acontecer... desculpa, gente. A partir disso vai acontecer a síntese de RNA, a síntese de proteínas e a formação de novos vírus, igual tá aqui. Aí, olha o brotamento, igual eu expliquei. Tá vendo? Ele é englobado pela membrana plasmática da célula e depois ele sai brotado. Só isso. E aí, um vírus de RNA que é muito falado, né? Que é muito importante também para a gente entender, para a gente criar quebrar alguns preconceitos que temos, né? Entender como que funciona e também se prevenir, tomar as precauções necessárias por causa de tamanha seriedade que é o HIV, né? Que é o vírus que pode causar AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Esse vírus, ele possui uma característica diferente. Por quê? Porque ele é chamado de retrovírus. Ele é chamado de retrovírus porque ele não o comportamento dele é diferente em relação aos outros vírus de RNA. Para que serve o RNA, né? Quando você faz a reprodução viral, se você tem uma molécula de DNA, você vai transcrever essa molécula para possuir RNA e assim produzir proteínas a partir do RNA mensageiro, certo? Esse vírus é diferente. Ao invés dele, né, pegar o seu RNA ali e já começar a síntese de proteínas, não. Ele pega o RNA que ele tem, que é o seu material genético, e a partir dele ele vai produzir DNA. E depois disso que vai produzir RNA de novo. Isso vai ficar mais claro. Mas só para vocês entenderem por que ele chama retrovírus. Certo? Então tá, vamos lá. O HIV, né, é um vírus que vai atingir o sistema imunológico, as células imunológicas. Então, esse retrovírus vai se aderir à proteína
do linfócito CD4. Então, essa proteína se chama proteína CD4. Vejam bem aqui no exemplo que eu coloquei, ó. Isso aqui é a membrana, né, da célula hospedeira, no caso, vamos imaginar que é uma célula humana. E aqui eu tenho um receptor celular chamado CD4. O HIV, ele vai ter aderência a essa proteína específica aqui dessa célula, que é uma proteína que está ligada aos linfócitos, que são células de defesa imunitária, nosso sistema imunológico. E a partir disso vai se infundir, vai acontecer todo aquele processo de fusão, né? Desnudação do DNA, vai entrar dentro do núcleo da célula, como a gente já conhece. Só que o que é interessante fixar aqui, gente, é que esse vírus, ele possui associado ao seu RNA uma enzima chamada transcriptase reversa. E o que essa enzima faz? Ela faz justamente o que eu falei, que é o significado do retrovírus. Ela pega o RNA como molde e usa para transcrever DNA. E aí, quando esse DNA é formado, mas assim, peraí, para que ela faz isso, né? Por que ela faz esse processo todo, forma DNA e depois RNA de novo? Ela faz isso justamente para formar DNA, e esse DNA vai ser incorporado ao material genético, ao cromossomo da célula humana. E a partir disso, gente, já era. Não tem como mais você tirar esse DNA dali, não tem como mais você tirar o vírus do seu corpo, das suas células, certo? Então, é por isso que a AIDS não tem cura, porque não descobriram ainda um método, um meio de tirar esse DNA da célula que ele infecta. Então, por isso que ela faz isso. Ele incorpora o material genético da célula, constituindo o provírus, como também a qualquer momento pode desencadear a transcrição, formando RNA mensageiro viral, que formará proteínas virais. Então, assim, depois que ele incorporou ali, simplesmente pode mandar um comando e aí produzir o RNA mensageiro e as proteínas e a formação de novos partículas virais, né, que vão infectar várias células do sistema imunitário, e aí vai acontecer a chamada AIDS, e eu vou explicar as fases. Mas até então, eu quero que fique claro para vocês que o que acontece aqui primeiro é isso: a proteína transcriptase reversa usa o RNA como molde, transcreve para DNA, o DNA é incorporado ao cromossoma, ao genoma da célula infectada, e a partir disso ele não sai mais, ele está ali e vai estar para sempre, até então. E depois, se quiser, né, quando a célula achar oportuno, ela vai mandar um comando e produzir RNA, o qual vai produzir proteínas responsáveis pela montagem de novos vírus, novos tipos de partículas virais para infectar outras células, certo? Então, gente, é uma doença muito séria que, uma vez que você teve contato e, né, está infectado pelo vírus, ela está ali no seu cromossomo, no seu genoma, certo? E só para esclarecer, os linfócitos CD4, eles são células que identificam antígenos, né? Então, eles estimulam o combate de infecções. Então, por isso, quando a pessoa tem AIDS, né, ela fica tão vulnerável a muitas doenças, porque o seu sistema imunológico está depreciado, né? E eu queria que vocês entendessem que a AIDS, ela tem várias fases. E assim, tenham em mente que ter o vírus do HIV, né, você foi infectado, você é portador do vírus do HIV, não significa que você tem AIDS. São coisas totalmente diferentes. Então, como que é isso? Vamos entender. Você pegou o HIV, foi infectado,
O que está acontecendo ali? Uma fase aguda. Ele está produzindo ali uma quantidade muito grande a carga viral no seu corpo é muito grande, né? E os seus linfócitos estão tentando combater aquilo. Mas, né, não vai conseguir, né, gente? Infelizmente. E essa fase significa, né, a fase que você é portador do HIV, certo? Na fase crônica, né, que é essa segunda fase aqui, a quantidade de linfócitos ainda está um pouco mais alta e a carga viral também. A quantidade de vírus também diminui, mas isso não significa que você está sem o vírus. Isso pode ocorrer por anos, ficar assim, tá? Por anos mesmo. Tá ali com o DNA incorporado ao seu DNA, silenciosamente. Porque aí, um belo dia, ele decide replicar, ele decide criar novas partículas virais. E aí é quando você tem AIDS, que é quando a replicação do vírus, a formação de novas partículas está em alta e seu sistema imunológico é totalmente depreciado. Aí surgem as doenças oportunistas, surge a perda de peso, diarreia intensa, a pessoa emagrece muito, fica, né, aquela característica de aidético mesmo. Essa é a fase da AIDS. É quando a quantidade de linfócitos, seu sistema imunológico está lá embaixo e o vírus está lá em cima, certo? Então, gente, gravem isso daqui porque isso daqui é pegadinha, tá? Quando você está nessa fase aqui, você é portador do HIV, você não é aidético. Aqui você tem a AIDS. Nessa fase aqui você já está com a fase de aidético, certo? E seu sistema imunológico está totalmente debilitado. E aí, o que os remédios, né, que as pessoas que descobrem que são portadores do HIV, porque elas tomam aqueles remédios retrovirais, né, são os coquetéis? Porque ele impede justamente de chegar nessa fase aqui. Ele impede que o vírus se replique, né? Sejam formadas várias partículas de vírus e isso ataque seu sistema imunológico. Então, a pessoa que controla o HIV, ela não vai ter a replicação do vírus. A infecção viral vai ser menor, porque isso vai estar controlado. E isso aumenta, né, o tempo de vida, a qualidade de vida da pessoa. Ela pode ter uma vida mais tranquila, né? Não vai ter esses sintomas, não vai ter doenças oportunistas, né? Então, é isso que os remédios fazem. Aí, gente, então a gente falou, né? Dos vírus de DNA, os vírus de RNA. E daí, por último, eu falei do retrovírus, que foi esse da AIDS. Mais pra frente agora eu vou falar sobre a AIDS em si, né? A doença, os sintomas. Mas eu coloquei isso daqui para vocês gravarem o que acontece com os diferentes tipos de DNA, DNA não, os diferentes tipos de material genético que um vírus pode ter. Quando ele é de DNA, vai acontecer a transcrição, RNA, vai formar proteínas e todo aquele maquinário necessário lá para produzir novas partículas. Se ele é de RNA, você tem o seu RNA normal, forma RNA mensageiro e síntese de proteínas. Por último, o retrovírus, que a gente acabou de ver, RNA, transcrição, DNA vai ser incorporado na célula hospedeira, depois formará RNA de novo, e isso daqui gera proteínas que vão ser necessárias e fundamentais para a produção de novos vírus, certo? E coloquei aqui também, além desse resuminho aqui, coloquei os vários tipos de penetração da célula, né? Da célula viral. Desculpa, corrigindo. Coloquei aqui os vários tipos de que o vírus penetra na célula hospedeira, né? Coloquei aqui um resumo, depois vocês dão uma olhadinha aqui e gravem isso que é importante, né? Fusão, endocitose, injeção,
que é aqui no bacteriófago, quando tem envelope, quando não tem envelope, certo? Só um resuminho mesmo para ficar bem gravado isso daqui. E aí, gente, vamos estudar agora as principais doenças que podem, que os vírus causam, né? E eu acabei de falar da AIDS, vamos voltar a essa doença. Eu acho que tem muito paradigma e muito preconceito em relação à AIDS ainda. Então, eu queria começar por isso daqui, que como eu acabei de falar, né, de como que é esse ciclo que acontece, eu queria que a gente fixasse bem nisso daqui. Porque muita gente, ainda por falta de informação, acha que você pega a AIDS quando você beija alguém, né, quando você abraça, você suor, lágrima. E não, gente, isso é totalmente preconceituoso e muito ruim para a pessoa que é portadora, né, do vírus. A única forma de pegar a AIDS é por meio de sexo, sem camisinha, sem proteção, todos os tipos de sexo, viu, gente? Não é só o sexo com penetração, não. O sexo oral também, o sexo anal também pega. Então, sempre usar o preservativo em qualquer ato sexual que for ter. Esse daqui é o meio mais... tem maior índice, né, de transmissão de AIDS pelo sexo sem proteção. E compartilhamento na mesma seringa ou agulha, drogas, né, quando as pessoas, normalmente, usuários de droga se contaminam assim. E quando a mãe é infectada, ela pode passar para o filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Então, é sempre interessante, né, fazer o pré-natal, tá acompanhando, porque se tiver, né, ser portador, já tomar os cuidados necessários indicados pelo médico para não correr o risco do filho contrair essa doença. Então, essas são as formas de pegar. De não pegar, com sexo com camisinha não pega, né? Se a camisinha não estourar, né? Aconteceu algo assim. Beijo não pega, masturbação não pega, suor. Se você compartilhar talheres e copos, né? As pessoas chamam de fomites também, isso daqui não pega. Então, assim, gente, isso daqui são preconceitos muito sérios que a sociedade tem ainda hoje. Uma falta de informação gigantesca que é propagada. Então, se você conhece alguém, né, da sua família que acha que é assim, passa essa informação, mostra para eles que não precisam ter medo, que pode ter um relacionamento sexual sim com a pessoa que tem AIDS, mantendo os devidos cuidados, certo? Então, isso daqui eu achei muito importante colocar. Eu queria que vocês olhassem com carinho e bastante atenção, tá? E aqui as coisas que eu já falei, mas, né, que eu coloquei nos tópicos de que costuma cobrar em vestibular, né? Que é o parasita, é o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Gravem esse nome, que também é importante. E a transmissão, como eu acabei de dizer. Evolução do quadro, o que vai acontecer? O vírus vai destruir os linfócitos T, né, que é CD4, igual eu disse, e em seu ciclo lítico vai causar a imunodeficiência, que é o HIV. A profilaxia é o uso de preservativos, uso de materiais descartáveis, esterilizados, controle adequado das doações de sangue, pré-natal. Ah, gente, uma coisa muito importante aqui, ó. Compartilhamento de alicate de unha. Isso daqui pode ser foco, tá? De AIDS, meninas, meninos que vão ao salão fazer as unhas e não levam o seu próprio alicate. Confia que a manicure tá lá fazendo a esterilização. Não adianta não, tá? Você pode pegar AIDS no salão de beleza, usando material de outras pessoas aí. Porque aquilo ali, né? Se acontecer uma lesão de unha ali, da cutícula e ferir, vai ter um sangue, quando for fazer a sua unha vai passar. Então, muito cuidado. Como eu já disse, na fase quando a pessoa tem a AIDS, né, ocorre aparecimento das doenças oportunistas. E o que significa doenças oportunistas? São doenças que se aproveitam do seu sistema imunitário muito baixo,
que normalmente se você tivesse, se fosse uma pessoa saudável, elas não iam aparecer. Então, é a candidíase, a tuberculose, pneumonia, todas elas podem aparecer quando a pessoa está na fase de AIDS, que é uma fase de debilitação total. E aí, a outra doença também que a gente tem causada por vírus é a cachumba. E essa doença ela acontece por transmissão, contato com saliva, secreção nasal e objetos contaminados por pessoas que já tenham essa doença. E aí, o que acontece? A gente tem uma glândula na região aqui da bochecha, uma glândula salivar, chamada de parótida, e ela vai agredir, não contaminar, mas vai causar, né, um inchaço muito grande nessa glândula, em crianças, né, e em adultos é uma doença muito perigosa, porque ela pode comprometer também as gônadas e o fígado. Ah, como assim as gônadas? É o famoso pessoa que fala assim, ah, tá com cachumba, seu saco vai descer. É isso. É isso que acontece e é muito perigosa, viu, gente? E aí, para você, a profilaxia, né, a prevenção dessa doença é a vacina tríplice, que a gente tríplice, que a gente tem gratuita pelo SUS e ela protege de 3 doenças virais, que é o sarampo, a rubéola e a cachumba. Normalmente a gente toma isso na infância, né? Também temos a dengue, que é uma doença muito famosa, né? Que é uma doença endêmica. E ela acontece através da picada do mosquito fêmea, Aedes aegypti. Gravem também, que isso é muito importante saber o nome do vetor. E assim, gente, o Aedes é o vetor, tá? Não é o vírus, não. O vírus, o nome do vírus é outro. Então, o que acontece? Quando você tem dengue, tem todos aqueles sintomas que a gente está cansado de saber, né? Causa febre, dor no corpo, dor nos olhos, inflamação. Em alguns casos, pode causar a dengue hemorrágica. E a dengue não tem vacina. A prevenção é aquelas campanhas que todo ano tem, de você combater o mosquito, né? Evitar deixar água parada no pneu, evitar de deixar foco, né, para esse mosquito poder reproduzir, colocar areia na potinho de planta e vários outros tipos de métodos de prevenção, de combate. E esse mosquito, ele também transmite zika e chikungunya, que é duas doenças aí mais recentes, mas que podem cair também, viu, gente? Só que assim, ó, é o mesmo vetor, mas são vírus diferentes. Gravem isso, vírus não tem nada a ver com vetor. Isso aqui é um vetor, tá? O vetor do vírus da dengue. O Aedes é o vetor do vírus da zika e do chikungunya. Beleza? E aqui eu coloquei um quadro, né, com os principais sintomas de dengue, chikungunya e zika. Aí vocês dão uma olhadinha depois. Não precisa se apegar, ter que decorar isso daqui. Ai, meu Deus, pode estar presente nas 48 horas, primeiras 48 horas. Não, não precisa disso. Só para vocês terem uma noção mesmo que eu coloquei, certo? Aí a gente tem também a febre amarela, que também é uma doença causada pelo o vírus da febre amarela. E tem o vetor, o Aedes aegypti, o mesmo danado, que transmite a dengue e a chikungunya e a zika. E por mosquitos também do gênero Haemococcus. A febre amarela é uma doença que causa febre, vômito, dores no estômago. Acontece uma degeneração do fígado, por isso que as pessoas ficam com o olho assim amarelado, porque como o fígado é degenerado, ele aumenta, né, a produção de bilirrubina no sangue e isso deixa o doente assim, com os olhos bem amarelados. Aqui no Brasil, essa doença é considerada erradicada na maioria das áreas urbanas, certo? E assim como a dengue, né, ela pode causar também hemorragias internas
e levar o doente ao óbito. E para combater esse mosquito, né, é a mesma coisa que eu já tinha falado anteriormente em relação à dengue, só que a febre amarela tem vacinação em algumas regiões onde é endêmica, onde tem mais casos dessa doença, que é o caso da região norte e centro-oeste. Onde não é endêmica, não tem a necessidade. Ah, e aqui tem a foto aqui do Aedes, tá vendo? Ele tem essas patinhas com umas listrinhas brancas. Então, fiquem de olho quando você vê um mosquito assim, sai correndo. Brincadeira, mas é só pra vocês terem noção mesmo, porque eu já vi prova que mostrava a foto do mosquito e perguntava qual que era. Aí a gente tem também o sarampo, que é uma doença muito contagiosa, ela é transmitida através de gotículas expelidas pelo nariz ou pela boca. E, né, se você estiver perto, você inalou essas gotículas, você vai pegar sarampo. Em 2018 teve um surto dessa doença. Então é sempre bom manter, né, ficar atento. Ela pode causar tosse, febre alta e manchas vermelhas por todo o corpo, igual tá vendo aqui, olha como é que fica. A gente tem a vacinação para sarampo, viu? Presente no calendário do SUS, que eu já falei, que é a tríplice viral, que vai prevenir sarampo, rubéola e cachumba. Em crianças que têm uma nutrição fraca, né, que são mal nutridas, ela pode ser grave também. E quando ela pode ser grave e também quando é transmitida de mãe para filho durante a gestação. Em crianças, né, quando a criança é malnutrida, ela pode ser grave. E também quando é recém-nascido, né, quando a mãe transmite de mãe para filho. Então, nesses casos, ela pode ser uma doença grave. E a gente tem também a raiva, que é chamada de hidrofobia. É uma doença que ela é transmitida de mamífero para mamífero. E ela ocorre através da saliva do animal contaminado em contato com a mucosa da pessoa, né, que ela vai transmitir, do outro animal que ela vai transmitir. Então, assim, por exemplo, o cachorro mordeu o seu braço ali agora, vai abrir uma ferida ali e a saliva desse animal que está contaminada vai entrar em contato com a sua mucosa e o vírus vai penetrar na sua célula. E essa doença, quando ocorre, viu, gente, ela não tem cura. É uma doença que a cura menos de 10 casos no mundo que já foi registrado de cura de raiva. Então, o controle do animal tem que ser bem severo mesmo, porque se contaminar alguém é complicado. Então, quando a pessoa, né, ela é infectada, né, esse vírus pode ficar ali inerte, incubado de 1 mês a 2 anos. E a pessoa vai sentir os sintomas bem brandos, sei lá, tipo um sintoma de uma gripe, né? Uma febre, uma dor de cabeça. E vai achar que tá tudo bem. Só que aí, quando começar a se multiplicar, quando o vírus começar a se multiplicar, ela vai atingir os órgãos do sistema nervoso. E isso vai causar vários espasmos musculares e contrações involuntárias na pessoa. E ela começa a sentir dor ao deglutir, por isso que é chamada hidrofobia, porque a pessoa tenta deglutir, né, água, algum líquido, ela não consegue, ela sente muita dor, ela fica totalmente intolerante a isso. E a sensibilidade, tem muita sensibilidade à luz também, tem confusão mental, fica agressivo. Então, assim, é um quadro bem severo que a pessoa enfrenta quando ela está infectada pela raiva. Então, é uma doença que é necessário prevenir os animais, né? Vacinar os animais anualmente. Por isso que tem tanta campanha, né? Feita em relação à raiva de animais domésticos. Então, não deve negligenciar isso, viu, gente? Eu coloquei aqui um destaque que em poucos dias o animal infectado entra em coma e morre. Quando um ser humano sofre mordedura de animal e é levado a um hospital, ele receberá um soro e uma vacina. Caso os sintomas secundários já tenham se apresentado, a doença é fatal.
sendo registrados menos de 10 casos de cura no mundo. Então, como eu falei, é bem complicado a raiva. Não tem cura. E aí, eu coloquei aqui um macetinho para vocês decorarem as principais doenças virais. Isso daqui, gente, eu aprendi no cursinho, nunca mais eu esqueci. E é essa sequência de nomes aqui, que a gente fala assim: Vaporá, Sarucacá, Deferrerê, gripe AIDS. Agora tem outras doenças, né? Zika, chikungunya, coronavírus, mas as principais são essas daqui. Se vocês decorarem isso daqui, vai estar 80% se cair uma questão de vírus resolvido, eu garanto para vocês. Então, vamos mais uma vez. Vaporá, Sarucacá, Deferrerê, gripe AIDS. E aí, eu coloquei o nome de cada um aqui para vocês identificarem. Varíola, poliomielite, raiva, sarampo, rubéola, catapora, cachumba, dengue, febre amarela, herpes, hepatite, gripe AIDS. Então, Vaporá, Sarucacá, Deferrerê, gripe AIDS. Grave isso daqui, gente, é um trem bobo, parece idiota falando assim, mas que ajuda, viu? Na hora do desespero lá, você coloca a sua frasezinha e vai gabaritar uma questão, certo? E aí fica muito fácil, porque assim, se você decora isso daqui, se cair uma questão perguntando se é vírus, bactéria, protozoário, fungo, sei lá o quê, se você tiver isso em mente, você já vai falar, não, pera, isso aqui é vírus, eu acertei. Ah, não é vírus, porque você sabe, então já ajuda, certo? Aí, eu não falei de todas as doenças que tem aqui, né, porque ia ficar muito extensa a aula, mas peguem a apostila, estudem as que eu não falei e principalmente essas aqui, viu, gente, citadas aqui, estudem elas, saibam a transmissão, como que ocorre, a profilaxia, a prevenção, se tem vacina, se não tem, viu? É importante. E agora vamos falar do tão esperado, tão polêmico coronavírus. E tem uma atenção especial, coloquei aqui bem destacado, porque é importante a gente saber isso aqui na ponta da língua, não só para o vestibular, né, mas para a gente também informar aos nossos familiares, aos nossos amigos, porque infelizmente o nosso país é um país de muita fake news, de gente que gosta de ganhar em cima de mentira, né, ganhar visibilidade na internet, ganhar seguidor, ganhar dinheiro em blogs, em vídeo no YouTube. Então, gente, o Brasil, infelizmente, tem uma população que gosta de se aproveitar de situações extremamente sérias, delicadas, para se promover. Então, entendam isso daqui, estudem, sabe? Não fiquem vinculados só a essa aula. Procurem informações da Organização Mundial de Saúde, dos governos, né? De órgãos que são confiáveis, de fontes confiáveis, mas pegar uma informação da super interessante, de matéria, de blog que vocês nem conhecem a procedência, estudem, sejam inteligentes, peguem fontes confiáveis, não vinculem, não propaguem informações que vocês não tenham certeza, que você nem sabe de onde que é. Então, tenham isso em mente e fazendo isso, vocês vão longe, sempre, tanto no cursinho, tanto na universidade, porque quando você estuda algo, tem propriedade para falar, aquilo ali não sai da sua cabeça mais não. Agora, quando você pega uma informação mastigada do outro, como é que você vai debater? Como que você vai discutir com alguém? Não discutir, né? Mas, por exemplo, explicar para alguém algo que se você copiou uma ideia, está propagando uma ideia que nem é sua. Você não vai ter propriedade para falar daquilo. Então, por isso que o estudo, né, pessoal é muito importante. Então, vamos lá ao assunto. Então, o que é o coronavírus? Coronavírus nada mais é do que uma forma do vírus, que é redondo, possui espículas que parecem coroas e eles adotaram o nome de coronavírus, certo?
Então, a gente tem vários vírus que são do tipo corona. E ele faz parte da família chamada Coronaviridae e pertence aos vírus causadores da Síndrome Respiratória Aguda, SARS, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que é a MERS. Então, já são vírus antigos, certo? Só que agora, né, em 2019 para 2020, final de 2019 para 2020, surgiu uma variante dessa família, né, Coronaviridae, chamada 2019 nCoV. E esse tipo de variante não tinha sido identificado ainda em humanos, né? Então foi agora que, infelizmente, houve os primeiros casos de Covid-19, que eles só inverteram aqui, ó, Covid-19 em humanos. E o primeiro diagnóstico foi na China, né, numa cidade chinesa. E nós sabemos que foi dali que surgiu esse vírus. E agora eles infectam humanos. Então tá. Então aqui, gente, eu coloquei aqui para vocês, para alertar vocês, que o nome da doença é Covid-19, certo? Mas o nome do vírus é SARS-CoV-2, certo? Então, assim, não confundam isso. Vai lá perguntar qual que é o nome do vírus, Covid-19. Não, esse é o nome da doença, beleza? Gravem isso daqui. Então, SARS-CoV-2 é o nome do vírus. E esse vírus, assim como o da gripe, né, é um vírus de RNA com fita simples. E a gente tem cinco tipos de cepas, né? Sempre cinco tipos de coronavírus circulando entre humanos. E alguns, né, causam infecções leves, resfriado. E esse, que é o SARS-CoV-2, causa o Covid-19, a doença Covid-19, que é uma cepa, né, um tipo mais agressivo, que pode ser bem agressivo em algumas pessoas e causar todos os impactos que a gente está vendo por aí. Então, gravem, gente. A doença chama Covid e o nome do vírus é SARS-CoV-2, certo? E existem vários tipos de vírus da família Coronaviridae, que são essa forma de vírus aqui, beleza? Então, tá bom. E a transmissão? Como que ocorre a transmissão do coronavírus? Parece que a gente já tá careca de saber disso, né? Mas vamos reforçar. Ela vai acontecer de uma pessoa doente para outra pessoa por contato, ou seja, toque, aperto de mão, gotículas de saliva, tosse, catarro, pessoa que usou um prato, um copo, você foi lá, usou o mesmo prato e o copo, pegou numa superfície que a pessoa que está contaminada acabou de espirrar ou acabou de ter um contato com a saliva, deixou ali, maçaneta, celular, talher, brinquedo e uma série de milhões de outros objetos que a gente corre o perigo todos os dias. Maquininha de cartão, botão de elevador, é muita coisa, né, gente? É um vírus com uma propagação muito fácil, né, porque propaga pelo ar. Então, a transmissão é muito fácil também, né? E quando esse indivíduo, né, ele está infectado, como é que acontece a transmissão? Quanto tempo, né, ele pode transmitir a doença? Então, assim, até hoje, né, os estudos mostram que o período de transmissão ocorre de 0 até 7 dias após o início dos sintomas. Ou seja, a pessoa pegou o coronavírus, né? Às vezes ela tá até assintomática ali, não tá sentindo nada, mas ela pode, até os 7 dias, ela pode estar transmitindo esse vírus. O maior pico de transmissão é entre o 3º e o 5º dia, que a pessoa pode transmitir. Só que, assim, tem outros estudos também que acreditam que tem uma fase que chama, assim, pré-sintomática, que acontece em torno de 24 horas e 48 horas antes dos sintomas aparecerem. Então, resumindo, se você tá com a doença, você pode transmitir ela
de 0 até 7 dias, e o seu período mais alto de transmissão é do terceiro ao quinto dia, certo? E quando, né, a pessoa, ela é um grupo de risco, né, ou a forma mais grave da doença vai acontecer nesse indivíduo, ela pode evoluir para uma pneumonia, ou causar uma doença mais grave, né, que é a hipóxia, que é tipo a perda de oxigênio, baixo oxigênio do sangue, uma lesão pulmonar, pode ter também a síndrome respiratória aguda, grave, ou um choque ou disfunção multiorgânica de vários órgãos. Então, assim, ela pode evoluir para todos esses tipos de casos mais graves, assim, né? Ou então, quando ficar branda, né, leve, só sentindo sintomas mais tranquilos, ou nenhum sintoma. Depende muito da pessoa que contraiu o vírus. E aí, quais são as pessoas que são mais propensas, né, são mais susceptíveis a pegar essa doença, né? Os famosos grupo de risco. São os idosos, cardiopatas, né, pessoas que têm problemas no coração, que já fizeram cirurgias, né, diabético, gente que tem doença pulmonar, tem asma, bronquite, uma série de outras doenças, usuários de corticoides ou outras drogas imunossupressoras, doenças renais crônicos, crianças menores de 6 anos, pacientes oncológicos, gestantes e pessoas mães, né, que acabaram de ter um neném, que chama puerpério. E, então, esses são as pessoas de grupo de risco. São pessoas que estão mais susceptíveis e que a doença pode causar um estrago maior, né? Pode evoluir para casos mais graves e levar até a óbito, como a gente tem visto aí, né, na televisão todos os dias e em todas as redes, né? E os sintomas? Quais são os sintomas? Os sintomas mais, assim, comuns é a tosse seca, febre e coriza. Outras pessoas, gente, vai ter a dificuldade para respirar, né? Vai ter muita diarreia, vai ter a falta de ar, mas não são todas. Tem gente que tem só esses sintomas como se fosse uma gripe mesmo, né? Uma tosse, uma coriza, uma dor de garganta, mas depende de pessoa para pessoa. E aí, quando você tem, né, falta de ar, dificuldade para respirar, você precisa procurar o sistema de saúde para eles te analisarem o seu caso, né, te internarem e, se possivelmente precisar de intubar, precisar de um respirador, né, ser feito ali da melhor forma e conduzir a um tratamento que não vai levar a óbito, né, que se a pessoa ficar em casa tendo esses sintomas, a chance dela não sobreviver é altíssima. Então, assim, é recomendado ficar em casa quando você está tendo sintomas leves, tosse, febre, dor de garganta, às vezes, né, um vômito, assim, parou de sentir cheiro, mas é totalmente possível a pessoa continuar em casa assim, manter os tratamentos em casa. Só vai procurar o médico quando você tem uma falta de ar, algo mais ligado à respiração mesmo, certo? Então, todos esses sintomas aqui são sintomas do coronavírus. Ou então, a pessoa pode ser assintomática, como a gente tem visto por aí, que é o caso mais perigoso, né? Quando a pessoa é assintomática, ela pode estar ali propagando o vírus e nem sabendo, que é muito sério. Por isso que o isolamento é tão importante, né? O uso de álcool em gel, o uso de máscara, como a gente vai falar daqui mais pra frente. Mais pra frente não, agora. E quais que são as medidas de prevenção? Lavar as mãos frequentemente com água e sabão. Se não tiver água e sabão, passar o álcool em gel 70%. Quando a pessoa for espirrar ou for tossir, sempre levar o cotovelo na frente, nunca colocar as mãos né, ou outra parte do corpo, porque você pode contaminar os seus olhos, sua boca depois com aquilo. Se tiver um lenço, né, poder tossir no lenço depois descartar é ainda melhor. Evitar o contato com pessoas com infecções, com pessoas que estão com gripe, sintomas, né, de resfriado, de gripe. Evitar
ter o contato com esse tipo de pessoa. Evitar tocar sempre nos olhos, na boca e no nariz, porque às vezes você pegou o vírus ali e não sabe, vai contrair por meio disso. Não compartilhar objetos pessoais com pessoas que estão contaminadas, né? Manter o ambiente sempre bem ventilado. Usar a máscara em locais de aglomeração. Se você tiver também com sintomas, é fundamental usar máscara. Evitar os locais de aglomeração sempre. Se possível, ficar em casa. Se tiver com uma pessoa que está, né, contaminada, não pode sair de casa, gente. Você tá ali com alguém que está contaminado, sabe? Eu sei que tem casos, né, de gente que realmente precisa sair, mas tome o extremo cuidado, sabe? Porque a propagação desse vírus é muito fácil e se a gente não se alertar, não vai acabar nunca, né? Ninguém aguenta mais essa pandemia e de como está sendo, né? Como que a gente está tendo que viver e afeta em várias áreas, né? Afeta a nossa saúde mental, a saúde física, nossas relações. É muito complicado. Então é sempre bom manter esses cuidados e gravar isso daqui, viu, gente? Porque isso pode ser questão de prova. E aí a gente tem os tipos, né, de testes que são usados para a gente diagnosticar se alguém está infectado ou não com coronavírus. O PCR é o teste mais, assim, é o padrão ouro, é usado para detectar o RNA do vírus, o material genético do vírus. Então, você pega, né, uma amostra da nasofaringe da pessoa, tem lá um objeto certo, você enfia dentro do nariz da pessoa, pega, e aí você vai fazer, né, os testes possíveis e depois de mais ou menos 6 a 72 horas vai sair o resultado que vai indicar que você está infectado, você possui a doença ou não, certo? Então, assim, o que é importante saber aqui, o PCR, ele detecta o material genético do vírus, certo? Já o teste rápido, ele detecta a presença de anticorpos, né, os seus anticorpos específicos, IgM ou IgG, que é isso, né? São os anticorpos que desenvolvem a resposta à infecção viral, certo? E aí eles vão pegar um pouquinho da amostra do seu sangue, né? É um teste assim, chama teste rápido porque é rápido mesmo. Tipo uma glicemia, quando fura o dedinho, pega uma gotinha de sangue, vai colocar lá, esperar, acho que 10 a 30 minutos, já sai o resultado. E esse teste é muito útil, né, para fazer algo rápido, uma triagem rápida, e também para testar o PCR, né, se o PCR, para ver se ele, por exemplo, se o PCR deu positivo em um teste rápido ou negativo, é necessário analisar, às vezes pode ser um PCR falso positivo, então ele auxilia também nisso. E aí, é bom a gente saber identificar o que é isso, IgM e IgG. Eu coloquei aqui, eu escrevi aqui, mas tem uma tabela logo à frente também. A secreção de IgM, ela vai ser detectada na fase aguda da doença. O que quer dizer? Quando você pegou a doença, né, já está ali produzindo bastante, replicando, né, o vírus, e é a partir do 7º dia, né? E aí os pacientes já podem estar tendo sintomas ali e tal da doença. Então, assim, o IgM, né, vai detectar o seu antígeno ali, os anticorpos, que tem a doença, está presente ali. Detecta isso, a doença está presente e eu ainda posso transmitir essa doença. Isso que significa o IgM. Quando o IgM está positivo, você pode transmitir, você está infectado, certo? Agora, IgG, que é essa daqui, ele é a fase tardia já da doença. É quando, né, já está acabando o período, né, agudo e seu sistema está fazendo uma cicatriz imunológica, tá? Não é uma memória não, viu, gente? A gente não tem comprovação científica ainda de que tem memória imunológica, mas é uma cicatriz imunológica. O que significa? Significa que o paciente está curado, né? Mas que teve ali uma resposta a essa doença. Então, ela indica isso.
Eu não transmito mais, mas olha, essa doença esteve aqui. Isso que ela indica, entendeu? Então, assim, isso vai ser mais eficiente, esse teste, lá para o 14º dia, que você vai ver que está produzindo IgG, entendeu? Só que, gente, é muito divergente alguns estudos ainda do coronavírus, porque é uma doença, querendo ou não, recente, né? Querendo ou não, é recente, né? Então, assim, tem casos que fala que após 35 dias vai produzir IgG e tal. E, assim, eu volto a dizer, a gente ainda não tem comprovação científica que tem uma imunidade de memória, né? Que, tipo assim, por exemplo, peguei coronavírus, não pego mais. Não existe isso ainda não foi comprovado. Então, não propaguem isso, não existe essa comprovação ainda, entendeu? É algo que está sendo estudado. Ou seja, o paciente pode sim ser reinfectado até então, que a gente sabe, que a gente conhece cientificamente. Então, assim, entendam, né? Eu até coloquei aqui como atenção. À medida que a doença vai evoluindo para a cura, né? Que você vai ficando livre da doença, que seu sistema imunológico vai trabalhando ali, combatendo, teremos o quê? O PCR negativo, o IgM negativo e o IgG positivo. Ou seja, PCR negativo, não tenho mais a doença ali, IgM também não tenho mais a doença, IgG positivo, já tive essa doença aqui e não transmito mais, certo? E aqui eu coloquei a tabela para vocês entenderem certinho o que significa isso, porque os testes rápidos vem isso daqui escrito, IgM e IgG. Então, depois vocês deem uma olhadinha aqui, estudem, decorem, interpretem, para vocês ajudarem as pessoas também, quando alguém tiver com uma dúvida. O que é PCR? O que é IgM? O que é IgG? Porque são siglas que não é todo mundo que tem informação, que tem acesso a entender, né? Então, estudem isso daqui, entendam, que é bem interessante. Então, eu coloquei aqui todos os possíveis, né, resultados de um teste, certo? E aqui, gente, isso daqui é do site, né, do governo, que atualiza diariamente o número de casos de coronavírus no Brasil. Isso é dessa semana, né, não sei que dia vocês vão ver a aula, quinta-feira, mas isso é dessa semana, no início da semana, e a gente tinha casos confirmados, 3 milhões de casos confirmados, 52 mil casos novos e casos em acompanhamento 700.063. Então, assim, né? Triste demais ver isso daqui, a quantidade de óbitos que a gente já tem, a taxa de letalidade é 3%. Não é uma taxa tão alta assim, né, comparada a outras doenças, mas a taxa de transmissão é muito alta. Então, o que causou toda essa pandemia e né, o que o mundo parou, assim. E aí, esse quadro aqui mostra por estado, né? Igual o estado de São Paulo, é o estado que está tendo mais notificação de casos, até o dia 4/8. Foi o último dia que eles atualizaram. Esses dados aqui vocês encontram na internet, gente. Só vocês colocarem lá, dados coronavírus, vai sair a página do governo. Tem uma página própria para o coronavírus. E vocês vão poder ter acesso a isso daqui e identificar todos os dias, tá? E aí, eu coloquei um bônus, assim, digamos, a mais, para vocês entenderem o que significa uma pandemia, né? Que é o que a gente está vivendo agora com o coronavírus. E entender a diferença entre esses tipos de gravidades de uma doença e de proporção que uma doença pode ter. Vamos começar por surto. O que é um surto? É por exemplo, um aumento repentino de número de casos de uma doença em uma região específica. Tô tendo um surto de gripe em Belo Horizonte. Tô tendo surto de cachumba em Varginha. Então, assim, são regiões muito pequenas, com determinada doença, aumenta repentinamente e passa também repentinamente. Isso é surto. Epidemia é quando acontece um aumento considerável, né, de número de casos, determinada doença em diversas regiões do mesmo país. Assim, tô tendo uma epidemia
de dengue em vários países, né? Gente, tô falando aqui, tô citando doenças aleatórias, tá? Não se apeguem a isso, tô dando exemplos. Ah, tô tendo uma epidemia de tal doença X no, em São Paulo, tô tendo doença X no Nordeste, no Centro-Oeste, em Minas, entendeu? Então, isso é uma epidemia. Acontece um aumento grande de casos em várias regiões de um país, certo? Agora, uma endemia, aqui, tipo assim, não é quantitativamente, é assim, por exemplo, é uma doença que acontece com muita frequência em um local específico. Por exemplo, a malária, né? A malária é endêmica de certa região do país. A febre amarela, ela é endêmica da Amazônia, ela acontece ali com muita frequência nesse local. Então, ela é uma endemia. Então, quando é relacionada a local específico, né, com frequência, é chamada de endemia. E, por último, a pandemia, que é o que a gente está vivendo hoje. Que, assim, nem preciso de descrever que a gente está, né, passando por isso e nada mais descritivo do que a experiência, né? Que é uma escala, quando atinge uma gravidade muito grande e vai atingir diversas regiões do planeta, né, do mundo, igual está acontecendo aqui. Vários países estão tendo estão sendo, né, devastados por essa doença, pelo coronavírus. Então, isso é uma pandemia. E não é a primeira, a gente já teve outras pandemias, certo? Então, gente, a aula de hoje foi essa. Qualquer dúvida, eu peço que vocês mandem mensagem, podem me procurar sem nenhum tipo de preocupação, tá? Estou disponível para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a matéria. Estudem, peguem os livros, a apostila. Não fiquem só nisso aqui, só em aula, porque a aula é uma revisão. Peguem suas apostilas e estudem. Fiquem craques em biologia, porque uma matéria que abrange muitas outras, né? E está dentro de várias outras áreas. Então é isso, gente. Um grande beijo. Até a próxima.